Olá, boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. O verdadeiro amor dado antes mesmo de ser correspondido. Palavras de Papa Leão XIV na catequese desta quarta-feira. O Papa também recordou os 80 anos do bombardeio atômico da cidade japonesa de Hiroshima. Assunto que também é tema de reportagem especial com Matheus Alves. Um dia para ficar na história da economia do Brasil. Começa a cobrança de tarifas adicionais a produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Campanha de vacinação contra a raiva em Minas Gerais. A meta é vacinar pelo menos 90% dos animais no estado até outubro. Santa Missa marca o início do segundo semestre no Congresso Nacional. A mobilização de fiéis no dia de oração pelos cristãos perseguidos. E entre os destaques do CN Esportes de hoje, o recorde de Luiz Maurício no Troféu Brasil de Atletismo. O Canção Nova Notícias está só começando. Boa noite. 30 mil peregrinos na Praça São Pedro para a festa da Transfiguração do Senhor. Eles participaram da catequese de número 8 do Papa Leão XIV, que refletiu a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Depois do tradicional giro de papamóvel, no início da audiência, Leão XIV saudou a todos em português. Irmãos e irmãs, bom dia! O Papa retomou o ciclo de catequeses do ano jubilar Jesus Cristo Nossa Esperança e propôs uma nova etapa de meditação sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus, tendo como foco a preparação da ceia, trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 14, e destacou o verbo preparar. Infatti, confondiamo i preparativi. De fato, confundimos muitas vezes os preparativos com as ilusões distraem-nos, os preparativos orientam-nos. As ilusões procuram um resultado, os preparativos tornam possível um encontro. O Papa afirmou que também nós somos convidados a preparar a Páscoa do Senhor. Não só a Páscoa litúrgica, mas também a Páscoa das nossas vidas, que se traduz em gesto de disponibilidade, perdão oferecido e em cada dificuldade aceita com paciência. Leão desejou que o Senhor nos conceda ser humildes preparadores da sua presença e que cresça em nós a confiança serena que nos permite enfrentar tudo de coração aberto. E esse carinho concreto com o povo de Deus, não é? Ele se volta, ele olha para cada um, não no todo, mas cada um no seu pessoal. E a experiência mais significativa para mim é a partir do momento que ele pega o bebê nos braços e para mim ali não é só uma criança, não é? Mas é todo o povo que com certeza ele acolhe e de fato também leva e intercede por nós diante de Deus. O Papa recordou os 80 anos do bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki. Leão assegurou suas orações por aqueles que sofreram os efeitos físicos, psicológicos e sociais. Nonostante il passare degli anni, quei tragici avvenimenti. Apesar do passar dos anos, esses acontecimentos trágicos servem como um alerta universal contra a devastação causada pelas guerras e, em particular, pelas armas nucleares. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Ainda sob a ofensiva russa, a população ucraniana recebe o amparo da Igreja Católica. A missão de muitos é dar apoio espiritual aos soldados. A 40 quilômetros da linha de frente russa, a comunidade católica ucraniana cuida de quem ficou exilado por ter a cidade ocupada. A ajuda humanitária da igreja alcança tropas ucranianas e vilas nos campos de batalha. Crianças e famílias inteiras fogem da guerra para receber o conforto da missão religiosa. Irmã Luquia conta que, ao chegar no mosteiro, as crianças se sentem seguras e se agarram a todos, querendo abraços e calor humano.
A Igreja Greco-Católica Ucraniana tem mais de 4 milhões de seguidores e é o maior ramo do catolicismo no país. Os russos controlam parte da cidade de Zaporísia e proibiram a igreja e as instituições de caridade católicas de atuarem na cidade. Os bairros ainda livres são refúgio para os deslocados pelo conflito. Padre Alexander conta que, por várias vezes, os russos invadiram a igreja durante a missa, anotavam dados pessoais, ameaçavam e geravam medo a todos. De acordo com o sacerdote, neste tempo de guerra, 2 padres redentoristas foram sequestrados e 20 meses depois foram trocados por prisioneiros. Ele conta que teme passar pelo mesmo sofrimento, mas decidiu ficar na cidade, porque o povo é muito numeroso. 43 países acusam a Rússia de perseguição religiosa na Ucrânia. O relatório da Aliança Internacional pela Liberdade Religiosa e Crença aponta que 67 clérigos de diversas denominações foram mortos desde o início da guerra e 596 igrejas cristãs foram danificadas. De acordo com o Exarcado Católico Ucraniano, das 77 paróquias, 36 estão sob controle da Rússia. Dom Stepan é bispo emérito do Exarcado de Donetsk. Ele diz que as pessoas estão deslocadas como onda e a maior parte passa por Zaporísia com uma história de dor e perdas, seja de propriedades ou de vidas. No mosteiro, Irmã Luquia afirma que, ao chegar, as pessoas percebem que são aceitas como são. Ela diz que, quando alguém compartilha sua dor, cada freira se emociona e chora com elas, e isso demonstra que alguém as entende, alguém as conhece, alguém as sente. A ACN, Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, promoveu nesta quarta-feira o dia de orações pelos cristãos perseguidos no mundo. A iniciativa tem como parceira a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 6 de agosto é o dia escolhido pela Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre para rezar pelos cristãos perseguidos no mundo. A data recorda o momento em que mais de 100 mil fiéis foram obrigados a abandonar a planície de Nínive, no Iraque, em 2014. Nós amparamos de maneira concreta, construindo um centro de refugiado como novo lar para esses cristãos, mas também espiritual, promovendo no mundo inteiro uma campanha unindo nesse dia, que podia ser marcado por um dia de tragédia, de perdas, ressignificando ele como um dia de comunhão. Existem países onde existe a discriminação, que também é uma violência contra o ato de você professar a sua fé. Por conta de você ser cristão, por exemplo, em países como o Egito, você não pode ter um cargo público. Tem outros países onde a perseguição já é mais ferrenha, já é mais autoritária. Precisamos estar unidos também em oração por esses irmãos. O cartaz da campanha de oração deste ano traz a imagem de Padre Donald, que vivia em Mianmar. Ele foi assassinado em Mianmar, uma vez que o terrorista chegou até ele e, num ato covarde até, como se negasse a própria fé, pediu para que ele se ajoelhasse e disse a frase que eu só me ajoelho diante de Deus. Após isso, ele foi brutalmente assassinado. Na manhã de hoje, uma missa foi celebrada na sede da ACN, em São Paulo. A gente orar por todos aqueles que sofrem, certo? Que são perseguidos, desprovidos da Eucaristia. O que eles mais pedem para nós são orações. Eles precisam desta força de perseverar na fé. Por isso que é importante nós rezarmos por eles. E atendendo o pedido de Jesus, Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E podem pedir qualquer coisa ao Pai que eu considerei. Aqui na paróquia Santa Generosa, na zona sul de São Paulo, fiéis participaram da missa e da adoração ao Santíssimo Sacramento nesta intenção. Os cristãos se sensibilizam em saber que pessoas, por exemplo, do Brasil rezam por elas. Ainda com as palavras do Papa Francisco, a oração muda. Ou muda a realidade, ou nos muda para entender melhor quais são os sinais e os caminhos que a gente precisa percorrer. O Papa Leão XIV aceitou o pedido de renúncia de Dom Alberto Taveira Correia ao governo pastoral da Arquidiocese de Belém do Pará.
Depois de 15 anos, Dom Alberto assume uma nova fase de sua missão. Passa a ser arcebispo emérito. Natural de Nova Lima, Minas Gerais, Dom Alberto foi sagrado bispo em 1991. Acompanhou de perto a renovação carismática católica no Brasil e a comunidade Canção Nova, para a qual ordenou sacerdotes e foi amigo pessoal de Padre Jonas Abib. O agora arcebispo emérito continuará a servir a arquidiocese. Quem assume a igreja em Belém é Dom Júlio Endi Acamini, arcebispo coadjutor, cuja posse é automática. Este é um dia também de a gente rezar e elevar a Deus a nossa prece de agradecimento por tudo aquilo que Ele realizou ao longo destes anos de dedicação à Arquidiocese de Belém. Dom Alberto Taveira esteve à frente da Arquidiocese de Belém, a terceira mais antiga do país desde 2010. São mais de 2 milhões de habitantes, 82% deles católicos. Em Belém acontece a maior festa religiosa do Brasil, o Círio de Nazaré, patrimônio cultural do Brasil e da humanidade, que atrai 2 milhões e 500 mil pessoas todo ano. Eles participaram nesta quarta-feira de uma Santa Missa realizada no Congresso Nacional. A celebração foi organizada pela Frente Parlamentar Católica e marcou o início do segundo semestre legislativo. Invocando a bênção de Deus sobre as atividades e pedindo luzes para as decisões que impactam todo o país, parlamentares reuniram-se na manhã desta quarta-feira para rezarem durante celebração, presidida pelo padre Rafael Santos, reitor do Santuário Nossa Senhora da Saúde, em Brasília. Promovido pela Frente Parlamentar Católica, este foi um momento de encontro, louvor e oração. Durante a homilia, Padre Rafael recordou que a vida cristã é marcada por momentos de cruz, mas também pela certeza da ressurreição. Ele ainda fez um convite a todos, para que nas provações do dia a dia possam permitir que Cristo seja o nosso cirineu, sustentando o peso das nossas cruzes. A celebração foi um momento de unidade, reunindo parlamentares e familiares em um testemunho público de fé, renovando o compromisso cristão de servir à sociedade com ética e responsabilidade. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar prisão domiciliar de Jair Bolsonaro repercute no Congresso e acirra os ânimos em Brasília. Enquanto a oposição reage com críticas e obstruções, a base governista busca manter o foco nas pautas econômicas e legislativas do semestre. Vamos ao vivo a Brasília com a repórter Aline Campelo, que tem mais informações. Não é isso, Aline? Boa noite para você. Boa noite, Wallace, e a todos que nos acompanham ao vivo. Olha, após os protestos da oposição que paralisaram os trabalhos aqui no Congresso nos últimos dias, os presidentes da Câmara e do Senado convocaram uma reunião com lideranças partidárias nesta tarde de quarta-feira. De acordo com Hugo Mota, o presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado, o objetivo é apaziguar os ânimos e destravar, então, as pautas legislativas. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, que coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, tem provocado reações não só aqui no Congresso, mas também nas ruas de Brasília. Apoiadores de Bolsonaro organizaram carreatas e manifestações por 2 noites consecutivas aqui na capital federal. Os atos pedem liberdade ao ex-presidente e também contestam a atuação do Supremo Tribunal Federal. Em contrapartida, nesta tarde, parlamentares da base governista realizaram uma manifestação contrária ao sequestro simbólico das mesas das presidências da Câmara e do Senado, que aconteceu também nas últimas horas. Intitulado como ato de repúdio em defesa da democracia, a manifestação reuniu movimentos sociais, entidades da sociedade civil e parlamentares que avaliaram inaceitáveis ações antidemocráticas promovidas por parlamentares da oposição. A gente vai seguir, então, acompanhando as principais atividades parlamentares aqui em Brasília e qualquer novidade a gente informa para você que nos acompanha. Eu volto com vocês no estúdio. Wallace. Obrigado, Aline. Boa noite para você, para o Sânia aí. Bom descanso para vocês.
Começaram a valer hoje as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Os impactos econômicos da medida preocupam o governo. Um plano de contingência está em fase de análise pelo presidente Lula. As taxas entraram em vigor nesta madrugada. As tarifas foram anunciadas pelo governo americano no mês de abril. Os produtos brasileiros passam a ser taxados em 50%, ou seja, a metade do valor. O café, as frutas e as carnes são os principais produtos de exportação impactados pela cobrança. O suco de laranja, combustíveis, aeronaves e minérios são alguns dos itens isentados. Quase 700 produtos foram excluídos das tarifas, mas o impacto nos empregos e na economia preocupam o governo e o setor produtivo. Um plano para lidar com a taxação já foi preparado e pode incluir a liberação de crédito extraordinário e o apoio a trabalhadores afetados. O anúncio formal não cabe a mim anunciar, isso cabe ao Palácio do Planalto, o presidente vai fazê-lo. O texto sai daqui hoje, está pronto. Durante conversa com jornalistas, o ministro da Fazenda confirmou a reunião com o secretário do Tesouro americano para a próxima quarta-feira. Fernando Haddad disse buscar uma saída com diálogos. Ontem, o presidente Lula disse que não pretende tratar do tarifaço com o Donald Trump, mas deve telefonar e convidá-lo para a COP30. Eu quero saber o que ele pensa da questão climática. As sobretaxas americanas devem afetar cerca de 10 mil empresas e mais de 3 milhões de pessoas empregadas. Para o economista, o diálogo é fundamental. Eu entendo que o melhor caminho é tentar restabelecer o diálogo e colocar bastante energia nesse ponto. Quase 90% dos brasileiros com 10 ou mais idade acessaram a internet em 2024. Apesar do avanço significativo, a pesquisa do IBGE revela que no país, 1 em cada 10 pessoas não está conectada. 20,5 milhões de pessoas não acessam a internet simplesmente porque não sabem como utilizar. Desse total, 66,1% são idosos. Dona Sandra trabalhou por 32 anos com tecnologia. Tudo muda dia a dia. Então, você tem que estar sempre atualizada. É o que está acontecendo comigo. E hoje em dia, tudo é feito pela internet. Com o slogan, se a vida não começa aos 40, tampouco se encerra aos 60 ou mais. O grupo de convivência para idosos Dom Orione, da paróquia Nossa Senhora da Querupita, em São Paulo, recebe em média 150 pessoas, oferecendo cursos de autoconhecimento. Muitos dos que passam pela instituição ingressam no mundo digital. O Brasil ocupa a 5ª posição mundial em número de usuários com acesso à internet. Imagina, oitava economia do mundo, porém o 5º em usuários de internet. Primeiro a China, depois vem a Índia, depois Estados Unidos, depois Indonésia e depois Brasil. Somos um dos países mais bem conectados à internet. No entanto, na hora de explorar o ambiente virtual, é essencial tomar alguns cuidados. Olha sempre a URL, que é aquele www. É ali que você pode perceber se tem alguma coisa diferente ou não. Mas desconfie principalmente quando eu te pedir dados pessoais, quando eu te pedir cartão de crédito ou coisas do gênero. Essa é outra coisa que você tem que tomar muito cuidado. Em um mundo digitalizado, será que desconectar pode trazer benefícios para a saúde? Vai melhorar a saúde mental, vai reduzir a ansiedade, o estresse, aumenta a produtividade e vai reduzir também a comparação que as pessoas elas fazem com as redes sociais. O Centro Médico Padre Pio, serviço social mantido pela Canção Nova em Cachoeira Paulista, recebeu profissionais de saúde para um treinamento dedicado aos cuidados cardiovasculares. A iniciativa reuniu colaboradores da Fundação João Paulo II e missionários da comunidade. Casa cheia para um treinamento essencial, capacitação que salva. Como sociedade, a gente tem que estar sempre preparado para situações de emergência. E eu achei uma iniciativa muito legal da instituição, né? É uma iniciativa mais para leigos mesmo, não só para a área da saúde. E, bom, eu achei interessante participar porque
quando a gente vê situações assim de emergência, a gente não sabe muito bem como lidar. Emergência cardiovascular. Cuidado com a vida humana em cada manobra. Atualização bem-vinda para estar preparado. Há 20 anos atrás, quando eu fui tirar minha carteira de motorista, que eu vi aqueles vídeos de primeiros socorros e só vi a teoria, né? E aqui a gente podendo fazer a prática e ver que em poucos minutos conseguimos uma eficácia, né? De tentar salvar uma vida, foi muito gratificante, né? Estima-se que mais de 200 mil eventos de parada cardiorrespiratória aconteçam por ano no Brasil, com índices reduzidos de sobrevivência. Por essa razão, é fundamental o conhecimento para reduzir os impactos negativos provocados por esta realidade. A metade dos que morrem de doenças cardiovasculares nem chegam no hospital. Então, isso que a gente está treinando aqui é uma maneira de dar os primeiros socorros para quem tem algum problema cardíaco. Então, isso aqui salva vidas. Aqui elas aprendem a fazer ressuscitação cardiopulmonar, tá? Então, as compressões cardíacas, e aprendem a usar um equipamento que chama de desfibrilador externo automático, tá? Esse equipamento dá um choque no peito quando ele é necessário, trata arritmias graves que surgem nas primeiras horas do infarto. Nós na Canção Nova costumamos dizer, né, da sede, da gana por almas. Então sejamos esse agente de salvar almas, mas também de ser pelo menos esse primeiro socorro aí numa necessidade de emergência. Bacana, né? Começou em Minas Gerais a campanha de vacinação contra a raiva. A intenção é vacinar mais de 4 milhões de animais em pelo menos 850 municípios mineiros. Todo ano, Maria Aparecida tem um compromisso inegociável com seus 2 cachorrinhos: vacinar contra a raiva. Essa doença é muito perigosa, né? Tem que tomar, não pode deixar não, porque é contagiosa também. E toda vez que tem, todo ano eu dou vacina neles. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2025 foram registrados 50 casos de raiva humana no Brasil. De acordo com a vigilância epidemiológica, é importante o tutor ficar atento ao dia D no calendário, pois cada município tem um cronograma próprio. Nesse mês de agosto, teve início em Minas Gerais a campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos. Nós tivemos casos notificados de raiva animal em 2024 e também em 2025. Por isso que a gente reforça a importância dessa vacinação. No ano passado, Minas atingiu pouco mais de 85% dos animais vacinados e para esse ano a gente espera ultrapassar os 90%. A expectativa é vacinar mais de 4 milhões de animais em todos os 853 municípios do estado. A vacina é gratuita e a principal forma de prevenir uma doença que é letal, tanto para animais quanto para humanos. A raiva ela é uma doença altamente letal, então quase 100% das pessoas que pegam a doença, elas vêm a óbito. É importante que o nosso cãezinho esteja protegido para que assim a gente não transmita a doença para o humano em caso de algum acidente como arranhadura, mordida ou lambedura do animal. Cuidado de quem ama. Maria Aparecida já está de olho e sabe que terá um compromisso importante nas próximas semanas. Começa a campanha, eu levo para vacinar. Se tem que cuidar, né? Não pode deixar jogado. Já que pegou, o doutor tem que cuidar com carinho. Bom pra gente, pra eles. Olá, boa noite. Amanhã a previsão promete chuvas em algumas regiões do país. É o caso do meu Nordeste. As chuvas ainda podem cair em parte da Bahia e Rio Grande do Norte. Isso por causa da umidade vinda do oceano na faixa leste. No norte do Maranhão, as pancadas devem ser mais fortes. Do lado de cá do mapa, ou seja, no norte do país, as temperaturas seguem elevadas e o tempo instável, principalmente em grande parte dos estados do Amazonas e Pará. Isso porque a região sofre com alta umidade e baixa pressão. O sol vai aparecer em áreas do centro-oeste. As temperaturas ficam altas em Mato Grosso, Goiás e norte do Mato Grosso do Sul. Aliás, pode chover também ainda à noite no estado. O tempo um pouco mais quente em parte do sudeste, com destaque para o interior paulista, com máximas de 28 em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. No litoral capixaba, a previsão também mostra pancadas de chuva fraca. E atenção, os gaúchos e catarinenses têm alerta de temporais e quem mora em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a chuva vem mesmo por aí, viu? O tempo permanece instável nessa região. Agora vamos acompanhar algumas temperaturas pelo país.
Mínimas de 12 graus em Porto Alegre e 14 no Rio de Janeiro. As máximas podendo alcançar 32 em Cuiabá e 31 em Manaus. Uma semana de belos resultados no atletismo brasileiro. Um deles, aliás, no Troféu Brasil de Atletismo, um deles é o recorde de Luiz Maurício no arremesso de dardo. Mas isso é assunto para Alan Toledo no CN Esportes. Olá, o CN Esportes começa falando do tênis. Naomi Osaka, a primeira japonesa a conquistar um Grand Slam, venceu e está na semifinal em Montreal, no Canadá. Em partida válida pelas quartas de final do WTA 1000 de Montreal, a japonesa venceu a ucraniana Elina Svitolina por 2-0. Esta foi a primeira vez que a tenista ex-número 1 do mundo alcança a semifinal em um torneio deste nível desde 2022. Sua adversária será a dinamarquesa Clara Tauson, que avançou ao vencer a americana Madison Keys. E chegou ao fim o Troféu Brasil, considerado a maior disputa de atletismo da América Latina. Teve brasileiro brilhando em São Paulo. Luiz Maurício entrou para a história ao vencer a prova de lançamento de dardo com a impressionante marca de 91 metros. O resultado não apenas consagrou o atleta como campeão da etapa, mas também quebrou o recorde sul-americano e brasileiro da prova, consolidando o índice para o Campeonato Mundial de Atletismo. Simplesmente histórico. E o Brasil tem um novo gigante no arremesso de peso, o William Dourado, que alcançou a expressiva marca de 21,41 metros, consolidando-se como o segundo melhor atleta da América do Sul na modalidade. Além disso, também o torna um dos 3 únicos atletas do Brasil a ultrapassar a barreira dos 21 metros. E hoje tem bola rolando para os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Confira as partidas que movimentam o futebol nacional. Bragantino e Botafogo se enfrentam no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança. No primeiro jogo, o Botafogo venceu por 2-0 e pode perder por até um gol de diferença, que se classifica. Retrô e Bahia, que fizeram um jogaço na primeira partida com vitória dos baianos, se enfrentam em Pernambuco. O Bahia joga pelo empate para passar às quartas de final. O São Paulo visita o Atlético Paranaense na Liga Arena. Na primeira partida, o tricolor venceu por 2-1 e agora joga pelo empate. Se perder por um gol, a partida vai para os pênaltis. Já o Internacional tem a difícil missão de ir ao Maracanã e vencer o Fluminense por um gol de diferença para pelo menos ir aos pênaltis. Se vencer por mais de 2 gols, se classifica direto para a próxima fase. E no Clássico Paulista, Palmeiras recebe o Corinthians. Na primeira partida, o Timão levou a melhor e venceu por 1-0 e joga pelo empate. A partida acontece no Allianz Parque, às 9h30 da noite. Grandes jogos e esperança de muita bola na rede. Amanhã o CN Esportes traz os gols dessas partidas. Até mais! Você já teve a chance de acessar o CN Plus? Nosso acervo digital católico é o maior do Brasil, com mais de 7.000 vídeos cadastrados. Conteúdos de evangelização e entretenimento para todas as idades. Aproveite, faça o seu cadastro e tenha acesso livre e gratuito para assistir quando e onde quiser. E toda essa facilidade acontece graças a você, sócio e benfeitor. Estamos na nossa campanha do mês de agosto com 13% até o momento da nossa meta. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação ou doe pelo Pix, se preferir, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Seja família Canção Nova, obrigada por sua fidelidade. No dia 6 de agosto é uma data para voltar o olhar para o passado. O Japão e o mundo recordam o silêncio da tragédia causada pela bomba de Hiroshima. E em meio à dor, uma luz. É a história de fé de um casal japonês que testemunhou o amor, tanto que estão em vias de santificação na igreja. Um cotidiano comum. Hiroshima respirava futuro.
Mas então, às 8h15 da manhã do dia 6 de agosto de 1945, a cidade foi engolida por um clarão. A primeira bomba atômica lançada sobre civis destruiu em segundos o que décadas haviam construído. 140 mil mortos, gritos que não se ouvem mais, ruínas que falam por si. Nesses trágicos eventos permanecem um alerta universal contra a devastação causada pelas guerras e, em particular, pelas armas nucleares. Hoje, Hiroshima se ajoelha diante da memória. No Parque da Paz, flores são depositadas, pombas ganham o céu. Uma nação silencia, lembrando os que já não falam. Em Nagasaki, no meio dos escombros, uma história que não morreu. Takashi Paolo e Midori Marina Nagai. Um casal, 2 corações feridos pelo horror da guerra. Ele médico, cientista e ateu. Ela, filha dos cristãos perseguidos de Nagasaki. Takashi conheceu Midori numa casa onde a fé era passada em silêncio. Salvou a vida dela e foi salvo por ela. Midori rezava por sua conversão. Ele encontrou Deus no olhar dela. Eles se casaram em 1934. Midori cuidava da casa e da fé da família. Takashi trabalhava em um hospital que já recebia os primeiros feridos pela guerra e pela radiação. Ao retornar do trabalho, Takashi encontra o bairro de Urakami, totalmente cristão, somente as cinzas. E ao entrar em casa, se depara com a esposa e o terço entre os dedos, todo derretido. Ali, no epicentro da tragédia, ele fez de sua dor uma oração. A sua esposa morreu rezando e ele sobreviveu para testemunhar. Takashi sabia que ia morrer. A leucemia o paralisava, mas não o silenciava. Em uma cabana no meio das ruínas, escreveu 17 livros em 4 anos. Com a renda, construiu igreja, escola, hospital, orfanato. Seu lar virou abrigo, suas palavras um refúgio. De um deserto radioativo, floresceu uma cidade nova. Takashi transformou perda em missão e Midori permaneceu em tudo que ele edificou. Takashi Paolo é testemunha de que a santidade é possível, mesmo em meio às trevas do mundo. Takashi e sua esposa Midori foram declarados servos de Deus em outubro de 2021. Da ferida aberta nasceu a luz, uma chama que não se apaga, um testemunho que permanece, que a memória de Hiroshima e Nagasaki e a fé dos servos de Deus Takashi e Midori nos lembrem sempre que onde abundou o horror, superabundou a esperança. História lindíssima, né? Que o testemunho de Takashi e Midori inspire todos nós a vivermos pela paz, pela fé e pelo amor. E que sentimentos assim jamais sejam vencidos. O Canção Nova Notícias fica por aqui, mas as reportagens que você acabou de assistir podem ser revistas em nosso portal noticias.cançãonova.com ou em nosso canal no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Dá uma passadinha lá e compartilhe também o conteúdo. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Daqui a pouco, às 8 da noite, você assiste à missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias, aqui em Cachoeira Paulista. Uma ótima noite e até amanhã.